Bom dia, meu querido, minha querida, que está comigo a cada manhã, que juntos, primiciando ao nosso Deus, restaurando o nosso altar da oração, buscando em primeiro lugar uma palavra do Senhor para os nossos corações, mas nunca esquecendo de agradecer a Deus pelos grandes benefícios que Ele nos tem concedido. Trago um tema muito interessante para nossa reflexão nesta manhã. O sucesso daquele que tem uma fé firme em Deus. Está em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Uma fé firme em Deus. Meu querido e minha querida irmã, antes de nós entrarmos aqui numa reflexão, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreva, aciona o sininho, vá em todas as notificações, deixa o seu comentário, o seu joinha para cima, assim todas as vezes que um vídeo for ao ar, você será notificado. Compartilhe com o maior número possível, faça o seu comentário, o seu pedido, me ajude neste projeto. Prometo a vocês que todos os pedidos de oração eu estarei colocando no meu caderno de oração e orando com vocês e por vocês. É difícil ter esse trabalho na madrugada, sim, porém é gratificante porque aqui nós estamos restaurando o nosso altar da oração cada manhã na presença do Senhor. E aqui nós vimos um grande exemplo de um jovem que não se contaminou. Ele colocou no seu coração de não contaminar-se. À medida em que nós lemos a continuação deste capítulo 1, nós veremos alguns resultados da resolução de Daniel no sentido de não se contaminar, mas pelo contrário, agradar a Deus. Quando a palavra de Deus nos fala, não vos conformeis com este mundo, nem com o que no mundo há. É porque, na verdade, nós temos que nos preocuparmos em agradar a Deus. E no versículo de número 17 diz: ora, a estes 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus deu o conhecimento e a inteligência, toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos que foram achados, outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei, porque eles superaram as expectativas do rei a respeito daqueles jovens escolhidos em toda a matéria de sabedoria e de inteligência. Sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Esse é o sucesso daquele que tem uma fé firme em Deus. Mas conforme veremos, as circunstâncias passaram a ser difíceis quando foram impostas contra Daniel leis e pressões sancionadas por um rei pagão que era contrário à dedicação que Daniel tinha a Deus. Mas a fé e a dedicação de Daniel voltaram a ser testada, porque foi feita uma proclamação que proibia que conselhos fossem procurados de qualquer ser humano ou Deus durante 30 dias. Quem fizesse assim seria condenado à morte. A pessoa que desobedecesse a essas ordens do rei seriam lançados vivos na cova dos leões famintos. Quantos entre nós temos arriscado ser jogados na cova de leões por causa da nossa fé em Deus? Será que nós temos coragem de desafiar este mundo, desafiar as pessoas que nos zombam, que criticam, que menosprezam a nossa fé,
A nossa confiança em Deus seria uma verdadeira prova de fé, não é verdade? Examinemos a fé de Daniel no meio de circunstâncias que provavelmente abalaria a fé, até mesmo dos mais corajosos. Mas ali estava um jovem fiel e temente a Deus. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entra em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Oh, meu querido, minha querida, aqui eu aprendo, quanto mais as pressões aumentavam, mais Daniel confiava no Senhor. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E aqui eu aprendo muito com este jovem. Se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida comprometida com a oração, com a palavra de Deus, nós não teremos sucesso, nós não teremos uma fé alicerçada, nós teremos uma fé oscilante. Uma hora cremos, outra hora deixamos de crer. No versículo 10, vemos que estava firme a fé que Daniel tinha em Deus e que era inamovível, e a sua dedicação a ele, a Deus, ao invés de obedecer a um decreto que o levaria a desviar-se de Deus. Ele adorava e louvava a Deus 3 vezes ao dia, conforme sempre fizera antes. Aleluia! Ele não deixou que o inimigo roubasse a coragem, a fé e a esperança. Da mesma maneira que ele fazia antes desse decreto, ele continuou fazendo. Daniel podia fazer assim, porque seus olhos e sua fé fixava-se exclusivamente em Deus. Aonde nós estamos fixando a nossa fé e o nosso olhar? Será que nós estamos elevando os nossos olhos para o alto, de onde é que vem o nosso socorro? Ou será que nós estamos olhando de um lado para o outro, olhando o erro do nosso próximo e esquecendo que nossa fé elas tem que estar baseada ou alicerçada em Deus, que Deus podia, ele tinha essa fé que Deus, o Deus que ele orava 3 vezes ao dia, era o Deus que podia livrar ele. Embora Daniel tivesse permanecido fiel a Deus, ainda tinha que enfrentar a cova dos leões. Oh, meu Deus! Quantos de nós estão na cova dos leões ou estamos na cova dos leões? É importante percebermos este fato, pois às vezes pensamos que quando andamos perto de Deus não haverá provas nem provações na vida. Mas muitos homens e mulheres de Deus, andando com Deus, foram provados. É impossível que nós também não passemos por provas, por covas de leões, por fornalhas, mas haverá provações que revelarão a qualidade da nossa fé. É na provação que Deus sabe quem realmente confia nele. É como o ouro, como o texto bíblico diz, que nós estamos sendo provados, refinados pelo fogo. Não vamos desistir. Vamos permanecer firme em Deus e Deus dará a vitória que nós precisamos. A fé de Daniel não vacilou quando foi levado à cova dos leões. E a sua fé em Deus foi recompensada, porque Deus enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões. Não era um leão, era leões famintos. Mas a chave do sucesso, do triunfo de Daniel contra o inimigo, achava-se no versículo de número 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque não foi achado em mim nenhum problema, pelo contrário, foi achado em mim inocência. Diante desse fato, também contra o rei não cometi delito algum. Em outras palavras, Daniel era inocente diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, ele alcançou graças diante dos olhos do Senhor. Meu querido e minha querida, não importa qual é o problema
que nós estamos enfrentando. Deus está conosco nesta luta, Deus está conosco nesta batalha. Ele diz: nesta batalha não tereis que pelejar, tão somente confia em mim, porque a vitória virá pelas minhas mãos. A vitória, ela vem da parte de Deus, desde que nós não vacilemos, nós não deixemos de confiar no Senhor, não deixemos de confiar na sua palavra, não deixemos de orar, não deixemos de estar alicerçado na rocha que é Cristo o Senhor. Vamos falar com Deus nesta manhã. Glorioso e eterno Deus, em cuja presença nós estamos nesta manhã, agradecidos a Ti, Senhor, que muitas das vezes passando provações, mas nós cremos que o Senhor está conosco, passando pelo vale das enfermidades, mas o Senhor está conosco, passando pelo vale do desemprego, mas nós cremos que o Senhor tem uma porta aberta para aqueles que buscam, para aqueles que confiam em Ti. Muitos, Senhor, que estão enfermos, recebendo o diagnóstico que não tem solução para a enfermidade, mas nós cremos no poder do Teu sangue, nós cremos no poder do Teu nome, nós cremos que para Ti não há nada impossível. A nossa fé, ela está baseada na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta minha irmã que se encontra atribulada, triste, depressiva, ansiosa, com insônia, com inquietação. Ó Deus, em nome de Jesus, vai visitando esta vida nesta manhã, trazendo a bênção, a paz e a restauração. Toma esta família, Senhor, que ora comigo, este homem, esta mulher que está saindo para o emprego. Guarda, livre do acidente, livre do homem perverso, livre do homem sanguinário. Abençoa as nossas crianças, abençoa os nossos idosos. Eu te louvo, eu te exalto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça prosperar o rosto dele sobre ti e te conceda a paz. Permitindo o Senhor, amanhã eu volto para mais um momento de reflexão e orarmos juntos. Não esqueça, eu conto com você e Deus conta conosco. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Não esqueça que você é o melhor de Deus. Amém.